Na última terça-feira, o S&P 500, o principal índice de ações dos Estados Unidos, bateu o recorde novamente, fechando em sua máxima histórica, tendo agora recuperado todas as suas perdas desde o início da pandemia. Algo que nem o maior dos otimistas conseguiria ter imaginado alguns meses atrás. E se a gente for olhar para o ETF IVVB11, que mede o desempenho do S&P mais a valorização do dólar contra o real, ele já acumula um retorno de 44% só no ano de 2020. E durante esse mesmo período, o Ibovespa, o principal índice de ações aqui do Brasil, está caindo 12%. Mas será que agora, com o dólar a 5,60 e a bolsa americana nas suas máximas históricas, ainda vale a pena a gente investir o nosso dinheiro lá fora? Ou será que agora os preços já estão muito altos e a melhor coisa que a gente tem para fazer é simplesmente esperar a próxima correção do mercado para a gente conseguir entrar a preços mais baratos? Então, nesse vídeo, vamos falar sobre o que está acontecendo no mercado americano, o que está causando isso e o que você pode fazer para aproveitar esse momento da melhor maneira possível. Então, fica ligado e se você ainda não fez isso, já solta o dedo aí no botão de like, porque se até o S&P 500 pode bater novas máximas históricas, por que aqui a gente também não pode atingir novos recordes? Então, com isso dito, vamos pro vídeo. Antes de mais nada, vamos fazer um breve resumo do que aconteceu até agora. Desde o começo de março, a gente assistiu a praticamente todos os mercados do mundo colapsarem e chegarem a acumular quedas de mais de 40% em apenas 2 meses. Em um período em que nós vimos comércios, shoppings e até empresas tendo que fechar suas portas, os índices de desemprego simplesmente saltarem da noite para o dia e um enorme número de pessoas ficando sem renda nenhuma. E em meio a todo esse ambiente caótico, a gente viu governos ao redor do mundo todo, inclusive aqui no Brasil, baixarem as suas taxas de juros e injetarem quantidades assustadoras de dinheiro em suas economias. Sendo que nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, os juros chegaram a 0% e o Fed, o Banco Central Americano, injetou alguns trilhões de dólares na economia americana. Com isso, no ápice da crise dos mercados financeiros, o S&P 500 chegou a perder 1/3 do seu valor em apenas um mês, assustando muitos investidores que saíram correndo desesperados para vender as suas posições acionárias na tentativa de minimizar o seu prejuízo. Porém, depois que os pacotes de estímulos econômicos começaram a ser implementados pelos governos e as economias foram simplesmente inundadas de dinheiro, aumentando a dívida nacional desses países, o que nós vimos nos mercados financeiros foi uma recuperação sem precedentes, fazendo com que esse fosse o bear market mais curto da história. E se você não está familiarizado com esse termo, bear market nada mais é do que um mercado de baixa, que é caracterizado geralmente por um período onde os preços nos mercados de ações caem mais de 20% em relação aos seus topos anteriores. Com isso, com certeza aqueles que venderam as suas ações no pior momento do mercado agora estão aí arrependidos, vendo como foi rápida e intensa essa recuperação do mercado. Mas até que eu entendo essas pessoas. Eu sei como é difícil você ter calma nesses momentos de pânico generalizado e como fica mais difícil de tomar boas decisões nesses momentos. E a coisa só piora quando a gente olha algumas manchetes, alguns artigos que foram publicados justamente durante esse período de queda generalizada dos mercados. E caso você não saiba, os preços que estão aí na bolsa de valores, que você consegue ver lá no seu home broker, eles são nada mais, nada menos do que fruto da lei de oferta e demanda. Porque afinal, se tiver mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, os preços vão subir. E se for o contrário, os preços vão cair. Mas vamos entender um pouco melhor essa situação. E você deve ter notado que as coisas ainda não voltaram ao normal completamente. A gente ainda está de quarentena, inclusive. Pelo menos na maioria dos lugares, né? Os comércios e as empresas que já reabriram estão com restrições, seja ou no horário que eles podem ficar abertos, ou até mesmo no número de clientes que eles podem atender de cada vez.
e a economia ainda está muito longe de uma recuperação completa. Mas por que será então que o principal índice de ações da principal economia do mundo já recuperou todas as suas perdas e já está, inclusive, no terreno positivo quando a gente olha para o retorno dele no ano de 2020, com um ganho de aproximadamente 4% nesses primeiros 8 meses do ano? Isso acontece porque o S&P 500, assim como o nosso índice Bovespa, não é dividido de maneira igual, ou seja, empresas diferentes têm pesos diferentes na carteira do índice. E se aqui no Brasil as maiores posições do Ibovespa são ou empresas do setor financeiro ou estatais, lá na terra do Tio Sam, quem domina são as empresas do setor de tecnologia. E apenas as 5 maiores companhias representam quase 25% de um índice que é composto por mais de 500 empresas. Acho que só aí já deu para perceber como que não é um negócio muito balanceado, né? O que significa que se você investir $100 em algum ETF que replique a carteira desse índice, você vai estar investindo R$ 6,70 na Apple, R$ 5,70 na Microsoft, R$ 4,94 na Amazon, R$ 3,28 na Google e R$ 2,24 no Facebook. E como durante esse período de quarentena tá todo mundo em casa usando os serviços dessas grandes empresas, é natural esperar que elas não estivessem tendo grandes quedas nas suas receitas e nos seus lucros. Pelo contrário, algumas delas estão tendo aí o seu melhor ano de toda a sua história. Afinal, você não tem muito o que fazer durante esse período em que você está meio que preso dentro da sua própria casa. A não ser, sei lá, talvez pegar o seu iPhone para fazer uma pesquisa no Google, depois dar aquela checada nos stories do crush e, por fim, ligar o seu computador aí com o seu Windows para fazer alguma pesquisa lá na Amazon de alguma bugiganga que você nem quer e provavelmente nem precisa também. Acontece que essas 5 gigantes de tecnologia não são apenas as maiores empresas do mercado, mas também são ações que estão aí entre os melhores desempenhos do ano de 2020. E por mais que das 504 empresas que compõem a carteira do S&P 500, mais da metade delas esteja com um retorno negativo nesse ano, a força das empresas de tecnologia é tão grande que conseguiu superar isso e levar o retorno do índice para o terreno positivo. E como mais uma prova e só para atestar que essas grandes empresas de tecnologia são de fato também as grandes responsáveis pelo bom desempenho do S&P 500, se a gente comparar o retorno desse índice com o retorno de um índice com as mesmas empresas na carteira, só que divididas de forma igual, todas com o mesmo tamanho, a gente tem uma diferença de retorno de 8%. O que, considerando o período que está sendo analisado de apenas 8 meses, é bastante coisa. Então, acho que dá para dizer que não é que o mercado de ações se recuperou completamente, mas sim que as grandes empresas de tecnologia estão simplesmente voando. Tá bom, Gustavo. Mas e aí? Tá tudo caro ou ainda dá para investir lá fora? Bom, quando eu penso em investimento no exterior, e aí eu estou dizendo o mercado americano mesmo, porque na minha opinião você não precisa investir em nenhum outro país. Afinal, as grandes empresas americanas elas já vendem os seus produtos, os seus serviços para o mundo inteiro. Elas são, na verdade, empresas globais. Então, ao investir no mercado americano, nessas empresas dominantes, eu já sinto que eu estou expondo o meu patrimônio à economia global. E dito isso, os índices americanos, a exemplo do próprio S&P 500 mesmo, que a gente está falando até agora, eles são bem diversificados. Mesmo que no momento atual o próprio S&P esteja mais concentrado no setor de tecnologia, se a gente olhar de maneira geral, ele tem uma carteira bem diversificada. Afinal, são mais de 500 empresas. E a gente pode somar isso ao fato de que, historicamente, foi bem difícil ter uma performance melhor do que o mercado americano. Então eu penso que para a grande maioria das pessoas, investir apenas em ETFs que repliquem o comportamento do mercado já é mais do que o suficiente para você ter uma boa performance no longo prazo. Eu mesmo faço isso na minha carteira pessoal. Perto aí de 50% dos meus investimentos em ações americanas eu faço através do ETF QQQ, que é nada mais do que um ETF que replica o índice Nasdaq 100.
que é um índice ainda mais voltado para o setor de tecnologia do que o próprio S&P 500. Na carteira do Nasdaq, perto aí de 60% das empresas são do setor de tecnologia. Mas isso novamente é uma preferência minha. Eu particularmente acredito que investimentos aqui no Brasil vale a pena a gente gastar tempo para encontrar ações de boas empresas, ao invés de simplesmente seguir o Ibovespa. Até porque, na minha opinião, ele tem uma composição bem ruim. Mas quando eu olho lá para o mercado americano, eu prefiro ir no mais simples. Acho que assim é mais eficiente em questão do tempo que eu preciso investir para o retorno potencial que eu posso ter. Então, se você, assim como eu, for um investidor com foco lá no longo prazo, mas ainda não está diversificando o seu patrimônio no exterior, pare de perder seu tempo. Abre logo a sua conta na Passfolio com o link que está aqui na descrição e já comece essa sua jornada aí de diversificação de patrimônio, ganhando uma ação totalmente de graça. E quanto aos atuais preços do mercado americano, eu prefiro adotar a filosofia de seguir comprando independente de onde o mercado esteja, desde que isso faça sentido na minha atual estratégia de investimentos. Na minha opinião, essa é a maneira mais eficiente de você investir, além de ser aquela que vai tomar menos do seu tempo, te deixando aí livre para fazer coisas que você gosta ou até mesmo para usar esse tempo para gerar outras fontes de renda que vão te permitir aumentar cada vez mais os seus aportes e assim encurtar esse caminho na construção do seu patrimônio. Afinal, uma rápida olhada no retrovisor vai te mostrar que tanto o dólar quanto as bolsas americanas têm um longo histórico de valorização. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o atual momento do mercado americano e que você comece de uma vez por todas a investir pelo menos uma parte do seu patrimônio lá fora. Se você gostou, não esquece, deixa aquele like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.